Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar a produção textual. Durante essa etapa, nas aulas de produção textual e nas aulas de português, nós vimos um gênero textual específico que foi o gênero de divulgação científica, onde nós tivemos acesso a vários textos relacionados à ciência, da borboleta monarca, da curva do esquecimento, e dentre esses textos tinha também os gráficos, as tabelas, que nós conhecemos também como texto. Afinal, eles têm uma linguagem específica e trazem algum tipo de conhecimento. Vamos relembrar alguns modelos. Os gráficos, a gente produziu gráficos sobre hábitos. Também trabalhamos o gráfico de linha, que foi na curva do esquecimento, e também produzimos tabelas, gráfico de pixel, de setores. Nos gráficos de linha, nós vimos a curva do esquecimento e o texto sobre esquecimento também. E trabalhamos a tabela preenchendo com as informações que vinham no texto. Também trabalhamos a pirâmide alimentar, que não deixa de ser também um gráfico, um tipo de gráfico, que traz informações sobre a alimentação adequada. Esse até fizemos algumas produções sobre ele, né? E esse tipo de texto, a gente faz dois tipos de leitura: a leitura da imagem e também a leitura das informações presentes nele. E nós observamos as diversas linguagens que tem nele. E nós fizemos isso em sala de aula, lembram? Também foi um gênero textual trabalhado, o gênero de verbete de enciclopédia, onde nós conversamos que antes, um pouquinho antigamente, né, alguns anos atrás, quando o acesso à internet não era tão amplo quanto hoje, os alunos, para fazer uma pesquisa, eles necessitavam ir na Casa da Cultura, onde eles pediam ao bibliotecário umas coleções que se chamam, né, enciclopédias. E essas enciclopédias eram um livro denso, extremamente grosso, que trazia diversos assuntos. E cada parte dessas enciclopédias eram chamadas de verbete. E nós trabalhamos esse gênero textual, produzimos também alguns verbetes e construímos partindo do nosso gosto, da comida favorita que a gente escolheu para falar. E a gente colocou imagem, informações específicas e falou um pouco sobre o tipo de comida que foi escolhido nesse gênero textual, verbete de enciclopédia, tá? Agora nós vamos falar de algo que está muito atual para que a gente possa discutir a nossa produção textual. Essa imagem e esse título é de uma revista científica feita para criança, que eu gosto muito, é a Ciência Hoje das Crianças. Gosto sempre de ler e trabalhar com ela. E ela traz essa imagem, esse título de um artigo, um vírus incomoda muita gente, parafraseando aquela cançãozinha chata do elefante, né? E a imagem, que a gente pode fazer a leitura da imagem e ver toda a amplidão de informações que tem apenas nessa imagem, tudo que dá para ver, até os balãozinhos com as coisas que o personagem está pensando. Vamos ler agora esse fragmento desse artigo e logo abaixo está um link onde está disponível
para que vocês acessem. Ou qualquer coisa, é só vocês colocarem lá na barrazinha de pesquisa do Google, CHC, que é Ciência Hoje das Crianças, e vai diretamente para a revista e vocês podem ler o artigo completo para ajudar vocês na produção textual. Vamos à leitura. Não importa em que cantinho do Brasil você more, provavelmente, neste momento, a sua vida está bem diferente do que era há algumas semanas. Em muitas cidades, as pessoas foram estimuladas a ficar em casa. As aulas foram suspensas nas escolas, muitas lojas e espaços de lazer foram fechados. Você certamente sabe a razão de tudo isso, a pandemia causada pelo coronavírus. Para evitar que muitas pessoas fiquem doentes, é preciso impedir que esse novo vírus se espalhe. Esse é só uma introdução do artigo completo, é só um fragmento do artigo. Se vocês quiserem ter acesso ao artigo completo, vocês entram no link lá da revista que eu já comentei aqui, ok? Vamos continuar para a nossa produção textual. Eu vou deixar aqui algumas orientações de como produzir, de como eu quero que seja feita essa produção. Mas também vamos falar um pouquinho do que é importante numa produção textual. Quando a gente vai fazer uma redação, um texto, seja ele de qual tipo for, é importante a gente ter muito cuidado com a escrita, com a organização do texto, a organização dos parágrafos, colocar um título adequado. Eu, particularmente, quando eu escrevo, eu gosto de deixar o título por último, porque aí eu vou ler direitinho novamente o meu texto, ver aquilo que mais chamou a atenção do que eu escrevi e eu coloco o meu título baseado nisso. Diante da nossa realidade, do que estamos enfrentando hoje, a nossa produção vai ser relacionada a esse tema, tá ok? Mas a gente não vai escrever de qualquer forma. Nós vamos refletir, ter um senso crítico sobre o que nós vamos fazer. Como a gente viu na matéria de filosofia, nós vamos ter que pensar de forma crítica, produzir argumentos sólidos, sem se utilizar de falácias no nosso texto. Então, vamos à produção? Produzir um texto sobre os cuidados que devemos ter com a higiene para evitar a proliferação de doenças. Dê um título ao seu texto, cuidado com a organização dos parágrafos, reflita de maneira crítica sobre o momento que estamos vivendo e os impactos destes em sua vida. Ou seja, esse texto vai ser a sua opinião. Vai ser baseada na sua opinião, vai ser um texto onde você vai refletir criticamente sobre o que você está vivendo. Aquilo que você gostaria de falar sobre o assunto, você vai colocar, construindo seus argumentos, você vai colocar nesse texto. Tia Márcia, precisa ser muito grande? Não, não precisa, mas precisa ser organizado em parágrafos. A gente deve lembrar que quando vamos iniciar um parágrafo, a gente inicia com letra maiúscula, deixa um espaçozinho para poder começar a escrever, tá? Respeita as margens do caderno, toma cuidado com as repetições. Tinha muito texto com a palavrinha e aí, e aí. Se você quer mudar de assunto, quer continuar, use sinais de pontuação. Use a vírgula, use o ponto continuativo ou ponto final se você quer encerrar por ali. Mas reflita, traga a sua opinião, o que você pensa sobre isso, o que você está vivendo, de que mais você tem saudade, que cuidados nós devemos ter nesse momento para que a gente possa superá-lo e que outros momentos melhores venham. Que cuidados nós devemos ter
para poder superar esse momento e voltar a nos abraçarmos. Vamos refletir um pouquinho, façam os seus textos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, chama lá no meu contato, pede para papai e para mamãe mandar uma mensagem para mim, para tirar as dúvidas, e quando fizer o seu texto, eu quero ler, tá? Vamos lá. Faça com muito carinho, com muito cuidado e atenção. Preste atenção na escrita, no uso dos porquês, na reflexão, na construção dos argumentos. Bom trabalho, bom texto e até a próxima!